Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então vamos conversar um pouco sobre as minhas impressões sobre a primeira temporada da revista Luluzinha Teen. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Pessoal, minha intenção com esse vídeo é revisitar uma revista que é antiga, né? Ela foi lançada há mais de 10 anos atrás, pelo menos essas 4 primeiras edições que eu vou comentar no vídeo de hoje, né? Então, já é uma revista que foi lançada há muito tempo e ela já não é mais republicada, reimpressa também há muito tempo. Então, muitas pessoas não conhecem Luluzinha Teen ou só ouviram falar, mas não conhecem as histórias. Então, minha intenção com esse vídeo é realmente relembrar alguns acontecimentos da revista e principalmente falar das minhas opiniões e das minhas impressões. Se vocês receberem o vídeo bem, se vocês gostarem do vídeo, eu vou trazer também um vídeo relacionado, né, à segunda temporada da revista, que eu já tenho todas as minhas edições aqui em casa também, prontas para serem lidas. Então por isso que eu peço para vocês deixarem um like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos, para assim este vídeo alcançar mais pessoas. Bem, como já ficou claro para vocês aí no início do vídeo, a revista de Luluzinha Teen, pelo menos no seu início, era formulada em temporadas, né? A revista teve no total 4 temporadas de 4 edições cada, e após isso, a estrutura das histórias foi modificada, passando a ser então aventuras completas ou histórias divididas no máximo em 2 partes. Para vocês entenderem melhor a publicação da revista pela editora Pixel aqui no Brasil, recomendo que vocês assistam o vídeo linkado aí nos cards. Ele serve como uma espécie de introdução para este vídeo. Foi um vídeo que eu fiz no ano passado, né, realmente especificando bem os formatos em que a revista teve no Brasil, os fatores que podem ter levado ela ao seu cancelamento, dei também um pouquinho da minha opinião, enfim. Bem, esse primeiro arco foi lançado entre os meses de junho e setembro do ano de 2009 pela editora Pixel, como eu já havia dito antes, onde cada edição tinha um preço de capa de R$ 6,40, todas elas eram publicadas em preto e branco, entretanto, 20 páginas da revista eram dedicadas a terem páginas coloridas, tá? Então a gente tinha essa espécie de intercalação em cada uma das edições. Bem, como essas revistas foram publicadas há muito tempo e não ganharam nenhum tipo de reimpressão, dificilmente você vai encontrar elas em bancas ou livrarias. Por isso eu recomendo que vocês procurem por elas em sebos virtuais ou sebos físicos também, se tiver na sua cidade, né? Ou você pode procurar pelo Mercado Livre ou até mesmo pela Shopee. Inclusive, muitas edições da Luluzinha Teen eu comprei pelo site da Shopee. E eu também estou vendendo por lá um exemplar da edição de número 2. É um exemplar usado, ele não tá em perfeito estado, ele tá amarelado e tudo mais. Mas não tem nada assim que impeça a sua leitura, tá bom? Então, caso você tenha interesse pelo exemplar de número 2 de Luluzinha Teen, eu vou deixar linkado aí na descrição do vídeo o link para vocês terem acesso e adquirir a sua edição por lá. Sou eu que estou vendendo, tá bom? Luluzinha Teen foi uma revista cheia de altos e baixos. Muitas pessoas não receberam a revista de uma forma muito positiva. Inclusive, alguns fãs de Turma da Mônica Jovem na época meio que pegaram um certo ranço, né, da revista, pelo fato de acharem, né, que Luluzinha Teen tinha muitas similaridades com Turma da Mônica Jovem. Alguns alegavam, inclusive, que havia até cópia em alguns certos aspectos. Em minha concepção, apesar das revistas elas terem propostas bem similares, eu achei o desenvolvimento de cada uma bem diferente uma da outra, tá bom? Claro que ali houve uma inspiração por parte dos criadores de Luluzinha Teen, mas nada que a gente tenha que considerar uma cópia, um plágio, enfim. Bem, mas não foram só alguns fãs de Turma da Mônica Jovem que receberam a revista de Luluzinha Teen de forma negativa. Não, vários blogs lá dos Estados Unidos, país de origem da criação, né, de Luluzinha. Apesar de Luluzinha Teen ser uma revista nacional, publicada no Brasil, escrita por roteiristas brasileiros, a Luluzinha, a personagem original, é dos Estados Unidos, tá bom? E muito conhecida por lá, inclusive. Enfim, então esses blogs, né, chegaram a criticar a revista e alguns chegavam a dizer então que a revista nacional havia tirado toda a originalidade dos personagens e deixando eles clichês e genéricos. De fato, muitos personagens perderam aí das suas características, da sua essência, tanto na sua aparência quanto em sua personalidade. Isso foi algo realmente que pecou bastante aí na época e o pessoal não recebeu de uma forma tão boa. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês acessarem a matéria completa produzida pelo site do Omelete, onde fala melhor sobre esse assunto que eu citei aqui no vídeo, tá bom? Pegando esse gancho, né, da falta de essência dos personagens na revista de Luluzinha Teen, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Bem, dos personagens que a gente já estava habituado, né, que foram inspirados aí nos personagens da Luluzinha criança, assim que vamos chamar,
Temos a Luluzinha, obviamente, que na minha opinião foi a que mais se manteve fiel à personagem original. Então ela continuou sendo a líder da turma, continuou sendo uma garota que gosta de ajudar os seus amigos e investigar mistérios, inclusive ela deseja ser repórter. A gente também tem o Bolinha, agora ele é um dos melhores amigos da Luluzinha, então ele não está mais encrecando com ela, assim como era na infância. Sua aparência física mudou bastante, ele agora também tem uma banda independente chamada Loki, sendo que na infância, inclusive, ele não gostava de tocar instrumentos, tá, nem cantar. Inclusive ele até tentava tocar violino, mas era muito mal nisto. Também temos a Glorinha, que era uma das principais rivais da Luluzinha na infância, mas hoje elas são grandes amigas. A Glorinha, ela mantém um pouco das suas características de antes, mas hoje ela já não é mais uma pessoa assim tão metida e tão snob quanto na sua infância. A Aninha continua sendo a melhor amiga da Luluzinha, e como ela era uma personagem que já não tinha tantas características assim na infância, eles tiveram que adaptar algumas coisas e transformaram a personagem em uma geek, né? Então ela vive jogando videogame, está muito ligada aí nessas coisas da cultura pop. E algo assim que me incomodou um pouco na época é que eles tiraram, né, os dentões que ela tinha na infância, então realmente eu acho que perdeu um pouco aí da essência da personagem nesse quesito da sua aparência e sua personalidade também, que ficou bem diferente da infância. Também temos o Alvinho, que é um dos personagens mais novos da turma. Ele é 2 anos mais novo do que a Luluzinha, por exemplo, que possui em média aí 16 anos. Ele já tem entre seus 13 e 14 anos. Ele adora surfar, mas os seus pais não gostam dessa ideia de jeito nenhum. Foi um personagem também aí que mudou bastante, né, da sua infância para a sua adolescência, mas assim como a Aninha, o Alvinho é um personagem que não tinha tantas características assim no gibi original. Bom, a gente também tem o Plínio, que ele continua sendo um garoto aí meio que snob também. O Careca, que agora faz parte aí da banda Loki, que é do Bolinha. E claro, a gente também tem diversos personagens novos que foram criados exclusivamente para a revista de Luluzinha Teen, como é o caso do Leon, que é o coordenador da escola Inova. Também temos a Diana, que é uma das principais rivais da Luluzinha agora na adolescência. Ela é uma garota super chata realmente aqui na revista. Também temos a Rosa, uma personagem muito interessante, a Lila. Temos o Moss, que vai acabar se tornando um grande amigo do Alvinho, ainda neste primeiro arco da revista. O Jet também é um grande amigo dele, ambos são surfistas. Aqui neste primeiro arco também temos a participação dos personagens Jasmine e Rio Bravo. Ambos são amigos aí virtuais da Aninha, né, em que ela conheceu no jogo Katana. Bem, e a ambientação principal em que essas histórias se passam é na cidade de Liberta, cidade onde vive então a Luluzinha, o Bolinha, enfim, os personagens que a gente mais conhece. Mas também existe uma outra cidade, que na verdade é a Vila Nova, que é o local então onde fica a Escola Unida. E lá vivem personagens como o Leon, a Lila, enfim. Bom, antes de eu começar a falar de fato sobre a história que está presente aqui neste primeiro arco, acho legal dar uma pequena introdução para vocês, né, de como foi a criação da personagem Luluzinha lá nos Estados Unidos. Bem, criada por uma cartunista norte-americana que viveu entre os anos de 1904 e 1993, Luluzinha estreou em uma charge de um jornal nos Estados Unidos no dia 23 de fevereiro de 1935. No início, ela era uma garota bem traquina e que sempre vivia aí criando alguma confusão, e durante 10 anos essa foi a principal característica da personagem. Suas tirinhas eram sempre bem curtas, de 1 ou 2 painéis no máximo, escritas e desenhadas pela própria criadora. Entretanto, as coisas começaram a mudar a partir do ano de 1945, quando Luluzinha foi para uma outra revista, para um outro selo, onde estrelou 10 edições de full color, até ganhar o seu próprio gibi bimestral em 1948 e passou a ter história em quadrinhos com mais páginas. Aqui no Brasil, a revista surgiu no ano de 1955 pela editora O Cruzeiro e os gibis eram publicados no formato magazine. Os gibis eles tinham poucas páginas e foram publicados até o ano de 1973. Bom, a sua grande fase aqui no Brasil foi pela editora Abril, que passou a publicar o título de forma mensal dos anos de 1974 até o ano de 1993. Vale ressaltar que por volta dos anos 80, as HQs inéditas da personagem nos Estados Unidos pararam de ser lançadas e com isso a própria editora Abril passou a criar histórias próprias para Luluzinha, com roteiro e arte de quadrinistas que fizeram história nos quadrinhos Disney aqui no Brasil também. A publicação mais recente da personagem aqui no Brasil ocorreu entre os anos de 2011 e 2015 pela editora Pixel, que vinha mantendo nas bancas o gibi mensal da Luluzinha e do Bolinha, e também de vez em quando republicava aí algumas HQs clássicas da personagem.
Para vocês terem uma ideia, Luluzinha se tornou um sucesso tão grande que chegou a ganhar diversos episódios aí em desenho animado. Inclusive, meu principal contato com Luluzinha na infância foi através dos desenhos animados. Eu confesso que eu nunca li muito as histórias da Luluzinha, mas os episódios do desenho animado eu vivia assistindo, inclusive tem até um DVD aqui em casa até hoje. Esses daqui são os episódios um pouco mais recentes, né, da personagem. Recente entre aspas, né, porque nem são tão novos assim. Eu lembro também que passavam alguns episódios da Luluzinha lá na TV Globinho, então realmente foi algo que fez muito parte da minha infância. Todas essas informações relacionadas à criação da personagem, sua publicação tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, eu retirei de uma matéria que foi publicada no site Universo HQ, que era um especial lá de aniversário da personagem. Eu vou deixar linkado aí nos cards essa matéria para vocês conferirem ela na íntegra. Bom, o roteiro dessas 4 primeiras edições de Luluzinha Teen fica por conta de Renato Fagundes. E bom, os títulos que cada edição tem são bem genéricos, eu vou ler cada um deles aqui para vocês terem uma ideia. A edição número 1 leva o título de Rock, Verdades e Webcam. A edição de número 2 tem o título de Balada, Confusão e Beijos Roubados. A edição de número 3 tem o título mais razoável, que é A Serpente dos Ovos de Ouro. E a edição número 4 tem o título de Corra, Lulu, Corra. Bom, o enredo é dividido em vários núcleos diferentes que se interligam de alguma forma no final. Logo nas 3 primeiras páginas, podemos ver a turma na Praia da Garganta, onde Glorinha e Lulu estão conversando, e nesta conversa percebemos então que a Lulu tem uma certa queda aí pelo Bola, chegando a demonstrar ciúmes quando ele está perto de Rosa, uma das integrantes de sua banda, inclusive ela é vocalista, né, da banda Loki. Mas a conversa das duas é logo interrompida no momento então em que o salva-vidas da praia acaba fazendo um alerta com a chegada de um tubarão no mesmo momento em que Alvinho e seu amigo Moss estavam surfando. Mas logo somos levados então para os acontecimentos que ocorreram, né, antes desse incidente. A partir desse momento são dedicadas algumas páginas para fazer uma pequena apresentação dos personagens e a ambientação da trama, então não vou falar muito sobre essa parte porque isso foi basicamente o que eu disse no início do vídeo, né? Eu falei dos personagens, falei da ambientação da história, então não vale a pena ficar repetindo aqui para vocês. Após isso, vamos acompanhar o cotidiano da turma no Colégio Unida, no dia da visita de alguns representantes da escola Inova. E esses representantes então são Leon, presidente da escola, Lila, coordenadora de esportes, e Tilly, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que ele é coordenador de artes. Os 3 foram apresentar um projeto que envolve música, esportes e grafites e outras atividades. Nesse projeto também, né, nessa apresentação, eles acabam explicando um pouquinho também da reforma que eles fizeram na escola em Nova, e foi uma ajuda comunitária, né, que teve por lá, até porque este é um bairro bem pobre, então eles precisaram de muita ajuda, e com isso eles conseguiram reformar a escola em Nova, porém eles continuam passando por algumas dificuldades, e eles acabaram criando esse projeto, né, meio que com essa parceria com a Escola Unida. Bom, e nesse dia que era para ser um dia especial aí, né, de união entre as duas escolas, as coisas acabam ocorrendo de uma forma bem inesperada. No ginásio começam a ocorrer algumas intrigas entre os alunos dos 2 colégios e muito por conta deste preconceito que os alunos da Escola Unida possuem com os alunos da Escola Nova pelo fato deles serem de um bairro mais pobre. E não só isso, existem também diversas outras provocações aí por parte das 2 escolas, então os alunos acabam arrumando uma grande confusão, sujando o pátio inteiro, e eles obviamente vão ser punidos por isso, né? E basicamente a punição deles é ter que limpar toda a bagunça em que eles fizeram. Como se não bastasse isso, no dia seguinte, ao chegarem no Colégio Unida, os estudantes se deparam com uma cena catastrófica. A escola havia sido atacada por vândalos que chegaram até a pichar as paredes. Em um primeiro instante, todos desconfiaram dos alunos da escola Inova, mas após algumas investigações, Lulu vai acabar chegando à conclusão de que algo muito maior está por trás disso. No caso, quem estava por trás disso tudo era um grupo chamado Bombs. E a gente vai acabar só descobrindo quais são as reais intenções dessa organização e quem está por trás dela na última parte deste arco. Mas bem, a partir desse momento então começam as buscas, né, para descobrir quem está por trás desse ataque direcionado à turma. Bom, mas como eu havia dito anteriormente, a revista acaba trabalhando com diversos núcleos diferentes em um mesmo arco, ou seja, além desse núcleo principal focado na Lulu, temos diversas outras tramas em andamento. Isso por um lado é bom, pois eles conseguem apresentar uma variedade maior de temas e personagens, mas por outro lado isso acaba sendo ruim, pois eles acabam não conseguindo desenvolver muito bem alguns núcleos, deixando a conclusão da história rápida e confusa. Bom, vou falar rapidamente aqui para vocês sobre o que eu achei do desenvolvimento dos outros núcleos, né, neste arco, de uma forma bem resumida mesmo. Eu gostei da aparição da Glorinha neste primeiro arco, acho que ela é uma personagem muito interessante, justamente pelo fato dela possuir muitos defeitos, então isso a torna mais humana, digamos assim.
Seu arco familiar também é muito bom e felizmente ele continuou sendo desenvolvido no decorrer das edições, então aqui já vai um leve spoiler para vocês, né, das outras edições da revista. Já o núcleo da Aninha, envolvendo as aventuras dela no game Katana, é um pouco cansativo, mas não é de todo ruim também. Enquanto isso, o desenvolvimento do Alvinho, em conjunto com seus dois amigos, foi muito bem explorado. E claro que eu também não posso me esquecer da trama envolvendo a banda Loki, liderada aí pelo Bola, né, que foi pouco mostrado, mas mesmo com esse pouco, eles conseguiram demonstrar muito bem, de uma forma bem interessante inclusive, a vida dos integrantes de bandas independentes. Inclusive, se você gosta dessa temática de bandas, o como funciona o mundo da música, eu recomendo muito que vocês leiam o livro Daisy Jones and the Six, que foi um livro que eu li no ano passado, é um livro bem hypado, inclusive, da mesma autora aí de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu fiz vídeo para ele também no canal, eu vou deixar linkado aí nos cards, mas se você gosta desse tema, eu tenho certeza que você vai gostar deste livro aqui, então fica a indicação para vocês. E vamos entrar agora no tópico de arcos amorosos aqui na primeira temporada, que só nessas 4 primeiras edições já são muitos. Então no início do arco descobrimos então que a Glorinha namora o Plínio, mas ela termina com ele logo em seguida, pois estava apaixonada pelo Leon. Acontece que o Leon tem uma queda pela Lulu e a mesma gosta do seu amigo de infância Bola, mas acontece que ele parece estar gostando da nova vocalista de sua banda, Rosa. Então, como vocês já devem ter percebido, a revista também tem um certo foco aí em relações amorosas. E olha que eu nem cheguei a mencionar os outros casais secundários, que envolvem aí o Alvinho e a Lila, por exemplo. Bom, e essas relações amorosas são até um pouco confusas e exageradas em certos momentos. Particularmente, eu não gosto muito do desenvolvimento que os roteiristas dão a esses casais. Eles vivem terminando e reatando relacionamentos aqui dentro da revista, fazendo com que o leitor não se apegue a nenhum deles. Sem contar que muitas dessas tramas amorosas são desnecessárias e maçantes de se acompanhar. Eu acho que esse é um dos grandes pontos negativos aqui de Luluzinha Teen. Sempre fica nesse vai e volta e nada realmente se desenvolve. Isso eu estou falando exclusivamente sobre esses arcos amorosos, tá bom? No mais é isso, eu gostei de reler este primeiro arco da revista após tantos anos, apesar dos meus poréns com ela, é uma revista assim que eu acho muito divertida. E realmente, as primeiras histórias de Luluzinha Teen são as melhores na minha concepção. Gosto muito desse formato de histórias divididas em temporadas e infelizmente ele acabou não sendo mantido aí por muito tempo. Acredito eu que foi um bom pontapé, nesse primeiro arco tem de tudo um pouco, então a gente tem mistério, suspense, romance, dramas e comédia, então é uma revista também que, na minha concepção, ela consegue se comunicar muito bem com os jovens. Claro que com os jovens daquela época de mais de 10 anos atrás, né? Hoje algumas coisas mudaram, como por exemplo, hoje a gente já não usa, por exemplo, mais blogs e nem Orkut. E por falar em blog, o blog da Lulu, mostrado aqui na revista, também existia na realidade e contava com um código novo de acesso a cada mês, que era revelado aí na própria revista. Infelizmente, esse blog acabou sendo desativado junto com o término da revista em 2015, e era um espaço bem bacana aí, em que os fãs conseguiam mandar até perguntas para a própria revista. Bom, para finalizar, eu decidi resumir em alguns tópicos as minhas impressões gerais, né, sobre este primeiro arco. Bom, começando pelos pontos negativos, eu achei o desenvolvimento um pouco apressado em alguns momentos, principalmente no final deste arco. Talvez seja pelo fato, né, deles trabalharem com vários núcleos diferentes ao mesmo tempo, assim como acontece inclusive na atual Turma da Mônica Jovem, nessa terceira série, em que eles estão, né, realmente trabalhando basicamente com este estilo de roteiro. Então eles pegam vários arcos e no decorrer das edições eles vão desenvolvendo cada um deles aos poucos. Eu também achei os desenhos dessas primeiras edições um tanto quanto amadores. Felizmente eles foram melhorando isso, né, no decorrer das edições, mas realmente, principalmente aqui na edição de número 1, os desenhos não estão tão legais assim. Aqui na edição de número 1, a Peach acaba fazendo uma participação especial na revista, mas ela aparece realmente bem pouco na história, realmente é só no finalzinho aqui da edição, e ela tem um curto diálogo aí com a Luluzinha. E eu acho que o principal ponto positivo em que Luluzinha Teen possui, não só nesta edição, mas como nas demais, é as temáticas em que ela aborda. Então, por exemplo, aqui neste primeiro arco, né, só nessas primeiras 4 edições, eles conseguem abordar problemas familiares, a falta de uma boa infraestrutura em certas escolas, o consumismo, poluição, desigualdade, vício em bebidas, envolvendo Samuel, o avô de Jet. E claro, esses assuntos não são desenvolvidos de uma forma muito aprofundada, mas de qualquer forma eles apresentam eles aqui nessas edições. E são assuntos muito pertinentes, que a gente não costuma ver muito na revista concorrente. Enfim, é isto. Eu gostei muito dessa experiência de releitura com Luluzinha Teen, me trouxe um sentimento muito grande de nostalgia.
É uma pena que a revista tenha sido cancelada, apesar de seus muitos pontos negativos. Eu acho que a revista ela tinha muitos diferenciais aí legais, né, nela. Bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu me dediquei muito a fazer ele, até porque eu não encontrei nenhum tipo de conteúdo aqui na internet falando assim de forma muito aprofundada, né, sobre essas histórias de Luluzinha Teen. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem que eu traga vídeos aí sobre outras edições de Luluzinha, peçam aí embaixo nos comentários que eu trago para vocês, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!